irmãos, graças a Deus por tudo que Deus tem feito em nossas vidas. Hoje, nossa lição de número 10, e nosso tema é as manifestações do Espírito Santo. Nosso texto áureo, que está em Atos 2:39, diz assim: porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Então é uma promessa de Deus, promessa do Senhor Jesus, que ele fez, que diria que o Consolador estaria conosco, disse para que o povo ficasse em Jerusalém até que do alto seriam revestidos de poder. E nós vamos ver nessa lição a diferença entre dons espirituais e batismo como Espírito Santo. Claro, estão interligados, né? Mas nós vemos que dom é uma coisa, batismo é outra. E aqui na nossa verdade prática, cremos na atualidade do batismo no Espírito Santo e dos dons espirituais distribuídos pelo Espírito Santo à igreja para a sua edificação. Então, a Igreja Assembleia de Deus, a Igreja Pentecostal, ela crê no Espírito Santo, nos dons espirituais e no batismo com o Espírito Santo. Claro, os reformados não creem no batismo com o Espírito Santo, em falar em outras línguas, eles acham que só ficou lá na igreja primitiva. Mas nós cremos que o batismo com o Espírito Santo, o falar em línguas e os dons espirituais continuam sendo mais atuais do que nunca em nosso meio. A nossa leitura bíblica em classe está em duas partes. Atos 2, do 1 ao 6 e 1 Coríntios 12, do 1 ao 7. Atos 2, versículo 1 diz assim: cumprido-se o dia de Pentecostes, e estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistos por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos, de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, juntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Irmãos, a cidade naquele momento, quando Jesus ele foi crucificado, a cidade estava cheia. Por que estava cheia? Porque ali estava tendo a festa da Páscoa. Quando existia a festa da Páscoa, todas as pessoas de várias nações circunvizinhas ali, ou de várias regiões ali vizinhas de Jerusalém, ou até mais distante, iam a Jerusalém para poder celebrar a Páscoa. Principalmente os judeus que moravam mais distante. Então por isso que nós vemos aqui que muitas pessoas de várias regiões estavam naquele momento. Mas não foram 500 que viram Jesus sendo assunto aos céus, e apenas 120 que estavam esperando para serem revestidos de poder. Então há uma questão aqui. Por quê? Porque alguns dizem que muitos desistiram que isso acontecesse e foram embora. E ficaram só 120. E quando nós vemos aqui essa questão aqui, que eles falavam nas línguas e as outras pessoas entendiam as línguas que eles estavam falando, nós vemos que também até um comentário na revista, uma instrução aqui, que às vezes Deus pode, quando a gente é batizado com o Espírito Santo, não é pelo fato de nós vamos falar só em línguas estranhas assim, que ninguém vai entender, língua com os anjos, o nosso espírito se comunicando com o Espírito de Deus. Não, não é só isso. Também nós podemos ser batizados, através do batismo, falar em línguas, ao qual outras pessoas possam entender aquilo que Deus está falando a elas. Então isso, meus irmãos, aconteceu naquele momento. Não que aquelas línguas lá não tem nada a ver, porque eles, como é que pode, eles entenderam. Não, aquele momento ali, eles falaram nas línguas, ao qual aquele povo entendeu as línguas que eles estavam falando. E quando nós falamos em língua estranha, que é o mais normal para nós, que a gente não faz, não tem esse tipo de... essas coisas não acontecem em nosso meio. Por quê? Porque não tem razão de ser que nós estamos dentro da igreja, todo mundo é brasileiro, todo mundo fala português, e de repente a gente começar a falar em inglês, ou começar a falar em outras línguas de outros países, dialetos. Então não tem necessidade. Mas se houver necessidade, você estiver em um lugar, você foi batizado com o Espírito Santo e Deus quiser falar com alguém, Ele vai te usar através da língua daquela pessoa para você falar com aquela pessoa. Então, essa aqui é uma questão. A outra questão aqui é 1 Coríntios 2, do 1 ao 7. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que eres gentil, levados aos ídolos mudos, conforme eres guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema, e ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora,
há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Então, a cada um que for útil, dá um ministério, dependendo do ministério que a pessoa exerce, é dada um determinado dom para a pessoa fazer aquilo que é de melhor. Algum é dado dom de revelação, outros de profecia, outros na palavra, na palavra, vamos dizer assim, que a gente conhece, discernimento. Então, cada um é vários dons. Alguns agregam 2, 3 dons, outros um pouco mais. Mas nós vemos, irmãos, que todos nós temos dons, aptidões, nós também temos talentos naturais. E através disso também Deus nos dá também dons espirituais para nós exercermos para o seu reino. Para o seu reino ter o crescimento, para o seu reino ver ser próspero. Por quê? Porque esses dons, meus irmãos, nós não podemos usar esses dons para nos beneficiar a nós mesmos, para nós crescermos a nós mesmos, ou para nós mostrarmos a nós mesmos. Não. Esses dons é para que o Espírito Santo de Deus cresça, é para que a glória de Deus se manifeste. A nossa introdução, as manifestações do Espírito de Deus, tais como veremos, dizem respeito primeiramente ao batismo no Espírito Santo e aos dons espirituais. São dois temas teologia pentecostal que nunca se esgotam e são importantes porque se tratam de evidências bíblicas de que a comunicação divina com o seu povo e com cada crente individual nunca cessou. Então, por que fala uma teologia pentecostal? Por que nós falamos no começo? Os reformados, reformados no sentido de igrejas mais, uma igreja presbiteriana, outras igrejas que aderiram à questão de ser reformado, o que está passado ficou passado, não acreditam nos dons espirituais, nem no batismo do Espírito Santo, como nós acreditamos. Então, isso é uma teologia pentecostal, isso é exclusivamente dos pentecostais. Então, por isso que está aqui falando que é uma teologia pentecostal. Mas aqui a descida do Espírito Santo, na parte 1, a experiência do Pentecostes, é aquilo que nós estávamos falando. As pessoas tinham que ficar esperando para que do alto fossem revestidos de poder. Por quê? Quando Jesus subiu ao céu, o que ele disse? Eu vos mandarei outro Consolador. E ele mandou o Consolador para nós, o Espírito Santo da verdade, ao qual fala conosco e nos usa para que nós possamos fazer a vontade de Deus. Assim como nós lemos no versículo de 1 Coríntios, versículo 7. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Então, aqui nesse momento aqui, o pessoal ficou esperando ser revestido de poder. A casa encheu do poder de Deus, todos foram cheios de poder, né? E por quê? Porque esperaram serem cheios de poder. Então nós vemos aqui que eles tiveram que ficar esperando para que do alto fossem revestidos de poder. E Deus os revestiu de poder naquele momento ali, porque ficaram esperando. E Jesus falou para eles um lugar específico: ficai em Jerusalém. Eles estavam esperando. Vamos esperar. Claro, provavelmente, como nós falamos, alguns foram embora, mas ficaram 120 esperando. E deles foram cheios do poder. E aquele povo que estava ali, com certeza, irmãos, isso é com certeza, os estudiosos até afirmam, e até a Bíblia também fala sobre isso, que quando voltaram para suas cidades, já voltaram pregando a palavra de Deus. Então nós vemos a igreja, alguns dizem que nas regiões de Antioquia, quem estava lá eram os crentes. Então provavelmente lá em Antioquia, quem fundou a igreja de Antioquia foi alguém que estava no dia de Pentecostes, alguém que a igreja de Roma também dizem que não foi o apóstolo Paulo que fundou, provavelmente foi alguém que estava no dia de Pentecostes. Então, nós vemos que quando acabava a Páscoa, 40 dias depois, vinha o quê? A festa de Pentecostes. E isso aconteceu aqui. Pentecostes já é uma festa do Antigo Testamento. Então, no 2 aqui, batismo no Espírito Santo ou com o Espírito Santo. Aí eu vou ler uma partezinha aqui. As duas traduções são legítimas. À luz da gramática grega é aceitável de acordo com o contexto. A ideia de batismo no Novo Testamento é de imersão, submersão. Tem uma submersão. A Almeida Revista Atualizada tem uma nota em Mateus 3,11, que eles têm vários estudos lá, informando com ou em Nova Versão Internacional também traz uma nota similar. A versão Almeida Revisada da Imprensa Bíblica Brasileira emprega batizar em água e batizar no Espírito Santo. Nas referidas passagens, respectivamente, nós adotamos em água e no Espírito Santo, pois com
pode parecer aspersão, o que contradiz a ideia de imersão. Então, nós vamos ver aqui que está falando do batismo. O batismo por imersão é aspersão. Nós defendemos o batismo por imersão. A pessoa é mergulhada totalmente na água e sai assim como João Batista ele batizava no Rio Jordão. Mas batismo no Espírito Santo ou com o Espírito Santo é a mesma coisa. E aqui o 3, os sinais sobrenaturais. Há 3 sinais que mostram a ação sobrenatural do Espírito Santo por ocasião de sua descida no dia de Pentecostes. O som, como de um vento, a visão das línguas repartidas como que de fogo e o falar em línguas. Então, essas 3 questões caracterizaram o povo sendo batizado com o Espírito Santo naquele momento. A casa se encheu, o vento entrou, a casa se encheu naquele momento ali. Nós vemos as pessoas começando a falar em outras línguas. Até falar, mas como é que pode? Eles são pessoas, né, tão embriagados. O que está acontecendo? Estão falando, estou entendendo. O povo começou a entender, o povo de fora começou a entender a língua que eles estavam falando, que eles estavam falando a sua própria língua. E também tem uma questão aqui, os 2 primeiros sinais já se repetiram, pois foram manifestações exclusivas que tiveram como objetivo anunciar a chegada do Espírito Santo. Algo tão importante quanto o Filho, cuja encarnação e nascimento em Belém, vinda que extraordinários, porque o Verbo se fez carne. Não tiveram sinais semelhantes. Além de marcar a chegada do Espírito Santo no dia de Pentecostes, as manifestações sobrenaturais também inauguraram a igreja. Assim o som soava como vento, mas não era vento. E da mesma forma a visão não era fogo, mas lembrava o fogo de Deus. Foi um acontecimento singular, algo que ocorreu uma única vez. Então foi uma única vez. Aqui se caracterizou o começo da igreja. Aqui, né, nós vemos que começou a igreja. Mas você vai dizer, mas a igreja começou com Jesus? Mas aqui dizem que se caracterizou a igreja porque descida com o Espírito Santo, e aí as pessoas começaram a falar em outras línguas e começaram a pregar o evangelho, a anunciar o reino de Deus. Mesmo que lá os discípulos de Jesus já anunciavam acerca do Filho do Homem, agora estava anunciando aquilo que já tinha acontecido, então estava anunciando a ressurreição de Jesus, que Cristo que morreu e ressuscitou, e esse Cristo é o Cristo de Isaías, que os profetas falaram e começaram a pregar. Então a igreja com certeza começou exatamente aí. Então eu tenho aqui o 2 aqui, a natureza das línguas, a fonte. As línguas de Pentecostes eram sobrenaturais, porém foram caracterizadas como outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Irmãos, é uma questão aqui, por quê? Porque às vezes nós somos batizados com o Espírito Santo, todos nós temos que buscar o batismo com o Espírito Santo, nós falamos línguas estranhas, que nós nem mesmo entendemos. É o nosso espírito se comunicando com o Espírito de Deus. Mas também tem uma questão que nós temos que falar, nós falamos essas línguas espontaneamente. Não adianta a gente achar e ver, de repente a pessoa não é batizada e ver outra pessoa falando em língua estranha e quer falar também. Não funciona, não é assim. Então nós temos que falar as línguas ao qual o Espírito Santo de Deus venha nos conceder, assim como aconteceu naquele dia. Claro, ele concedeu que falassem línguas, outras pessoas pudessem entender. Então, como nós não sabemos às vezes o que o Espírito Santo de Deus quer falar, como ele quer tratar, então deixa Deus usar a sua vida, vamos deixar Deus usar as nossas vidas para que ele possa nos usar e não venhamos falar aquilo que nós venhamos falar, ou de repente não é para você falar língua estranha nenhuma, porque não está sentindo nada, eu sou batizado com o Espírito Santo, sou pentecostal, está acontecendo um movimento na igreja, eu tenho que falar. Não é isso. Você não pode forçar, você não pode querer mostrar uma espiritualidade, de repente você está fraco, aconteceu algumas situações, você não está bem espiritualmente, quer forçar alguma coisa. Não faça isso. Espere que Deus vá fazer. E aqui no 2 daqui, glosolalia, que é como que se identifica a manifestação das línguas estranhas. Então a glosolalia é a manifestação das línguas estranhas no batismo do Espírito Santo, bem como das línguas como uns dons espirituais. Trata-se de um termo técnico de origem grega, glosa, língua, idioma, e de lalia, modo de falar. Então, glosolalia é um modo de falar em línguas, que os gregos aderiram a essa palavra aqui, para poder identificar acerca do falar em outras línguas. E também é importante saber que as línguas manifestas no dia de Pentecostes são as mesmas que aparecem na lista dos dons espirituais. Ambas são de origem divina e sobrenatural. Isso é importante. Ambas
são divina de origem, divina e origem espiritual. O que, que é? A língua que nós falamos hoje, línguas estranhas, que nós entendemos que nós estamos nos comunicando com o Espírito Santo de Deus, e também aquelas línguas que foram dadas no dia de Pentecostes. E então isso aconteceu. Tem um testemunho aqui que na nossa lição na nossa lição de professor, que vai falar de uma mulher que ela foi batizada, a irmã Raimunda foi batizada, e aí tinha um judeu lá no meio, e ela começou a falar em língua estranha, começou a falar, e ninguém entendia o que ela falava, porque ninguém falava a língua que ela estava falando. Só que aí, muitos foram impactados porque viram a autoridade e o poder que Deus estava usando. Só que aí gritou um judeu lá do meio e disse assim, olha, eu estou entendendo o que ela está falando na minha língua, ela está falando no hebraico. Então aí entenderam que naquele momento também Deus estava falando com uma pessoa através da sua própria língua. Um judeu, Deus usando aquela mulher, provavelmente uma mulher simples, para falar em hebraico para aquele homem. Sua continuação. O falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem, é a evidência inicial do batismo no Espírito Santo. Essa experiência se repete na história da igreja. Isso aconteceu na casa do centurião Cornélio. Então, meus irmãos, a primeira evidência que os pentecostais defendem, outros falam que não, outros falam que sim, a primeira evidência que identifica a pessoa ser batizada com o Espírito Santo, ela fala em outras línguas. Outros falam que não, que língua estranha é dom. Mas alguns vão dizer que o primeiro dom que a pessoa recebe quando é batizada com o Espírito Santo é falar em outras línguas. Tem uns que falam variedades de línguas, aí é outra coisa. Mas nós estamos falando de línguas. Falar alguma língua estranha que identifica o batismo com o Espírito Santo. Outros, até mesmo no meio do pentecostal, vai dizer que é só sentir a presença de Deus com mais forte, com mais intensidade. Outros vão dizer que é falar em línguas, mesmo que não for uma variedade. Que alguns falam variedades de línguas, outros falam uma língua ou outra, mas estão se comunicando com o Espírito Santo de Deus. O 3. Significado e propósito. O batismo no Espírito Santo não é sinônimo de salvação. Então não é pelo fato de nós sermos batizados com o Espírito Santo, a questão que nós somos salvos. Não, nós somos salvos porque nós fazemos a vontade de Deus, fizemos a nossa escolha de estarmos na presença de Deus e temos que perseverar até o fim. Agora, batismo com o Espírito Santo evidencia a nossa vida, o nosso propósito de nos comunicar com o Espírito Santo de Deus e termos uma vida mais íntima com o Espírito de Deus. Isso tudo bem. Agora dizer que só porque é batizado com o Espírito Santo está salvo, não. Porque nós vemos que lá, quando o povo chegou e falou que fez grandes maravilhas, que fez muitas coisas para Jesus, Jesus vai falar, apartai-vos de mim porque eu vos não conheço. Então não é pelo fato de nós sermos batizados com o Espírito Santo que nós somos salvos. Nós somos batizados com o Espírito Santo para fazermos a vontade de Deus e agradarmos ao Senhor. Definição e propósito. O batismo no Espírito Santo é o recebimento do poder espiritual para realizar a obra da expansão do Evangelho em todo o mundo. Então, o propósito de ser batizado com o Espírito Santo é aquilo que nós estamos falando no comentário. As pessoas serem batizadas com o Espírito Santo com o propósito de levar este Evangelho, de pregar a palavra de Deus com mais autoridade, com mais poder, com mais unção, porque quem é batizado com o Espírito Santo consegue ter essa possibilidade de ter mais unção, de ter mais poder nas palavras. Então nós vemos aqui que o batismo com o Espírito Santo não é para nós nos amostrarmos, dizendo que somos mais crentes, mais pentecostais, mais espirituais, não é nada disso. Batismo com o Espírito Santo é para que a vontade de Deus possa ser feita e acontecer na vida do povo. O 4. Os dons espirituais. Os dons espirituais são manifestações de poder de Deus que nos capacita a continuar a missão de Cristo no mundo e as demonstrações desse poder na vida da igreja. Então, os dons espirituais são a evidência que Deus está usando o seu povo para que venha se manifestar a sua glória no meio do povo. Nós vemos que a definição que através do batismo do Espírito Santo vem os dons espirituais. Nós não estamos falando, meus irmãos, vamos dizer assim, de as pessoas de capacitação, de as pessoas têm facilidade para fazer as coisas, dons naturais. Não estamos falando de dons, estamos falando de dons espirituais. Dom de maravilha, dom de cura, dom da palavra, dom de várias coisas, de várias coisas, ao qual quem nos concede é o Espírito Santo. Então, os dons espirituais são para que a manifestação do Senhor para que a glória do Senhor possa se manifestar no meio do seu povo, curando, batizando,
batizando não, mas curando, mas revelando, profetizando. O dom de profecia, meus irmãos, o ofício de profeta era no Antigo Testamento. Hoje é apenas o dom de profecia. Então, a ciência na palavra, o discernimento, então isso é dom. Quem concede é o Espírito Santo para quê? Para que a sua glória e o seu poder possa crescer e venha se expandir em nosso meio. Os dons são dados aos crentes individualmente. A manifestação dos dons ocorre por meio de 3 pessoas da Trindade. Olha, por 3 pessoas da Trindade ocorre o dom. Na diversidade de dons, pelo Senhor. Na diversidade de ministérios. E pelo Deus, na diversidade de operações. Mas a fonte dos dons é o Espírito Santo. E por isso essa manifestação é dada por ele. A cada um para o que for útil. E não para a exibição ou ostentação do crente. Então não é para a ostentação do crente. Tem muita gente que está ganhando muito dinheiro com o dom de profecia, porque profetiza. As pessoas fazem fila na casa do profeta para poder receber a profecia. Eu, meus irmãos, minha mãe foi espírita, eu ouvia falar a pessoa que revelava, que era a mulher que recebia lá as entidades. Tinha uma fila na porta da casa dela para poder receber, para poder passar por ela, para ter uma consulta com ela. Agora a pessoa fazer fila na casa do profeta e o profeta aceitar essa condição e de repente o profeta não tem nada para dizer, mas tem que falar alguma coisa porque é profeta, porque está ganhando, irmãos, é complicado. E também ficar chamando o profeta se achar, se ostentar em cima disso, tudo há um preço. Por isso Jesus fala, vai chegar naquele grande dia, mas eu profetizei, eu fiz tanta coisa, apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci. Então, outra vez o apóstolo enfatiza a origem dos dons. O Espírito Santo, pois, reconhece que é este mesmo quem opera todas essas coisas, repartindo particularmente cada um como quer. Então, quem faz, tudo é para Deus, tudo é por Deus, tudo é por aquele, meus irmãos, que nos criou, que nos formou, que nos salvou, que é o Senhor Jesus. Então nós temos o Espírito Santo, é para a glória de Deus. Nós temos o dom do Espírito, é para a glória de Deus. Não é nada para nós, por nós, porque tudo é de Deus. A nossa conclusão. A descida do Espírito Santo é acompanhada dos dons espirituais. Eles são atuais na vida da igreja e são dados a cada um para o que for útil. Sempre para o bem da igreja local. Trata-se de ferramentas importantes, indispensáveis para os crentes, razão pela qual devemos lhe dar a devida atenção. Então nós temos que dar a devida atenção acerca daquilo que Deus está fazendo, daquilo que Deus está operando, e nós cremos sim no Espírito Santo de Deus, nós cremos no poder de Deus, nós cremos que os dons espirituais, o batismo espiritual, o batismo pelo Espírito Santo está atual em nosso meio, ele é atual, ele batiza ainda hoje, nós temos a possibilidade de exercermos esses dons ainda hoje. Amém, irmãos? Você ainda que não é assinante do nosso canal, está convidadíssimo a assinar e que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.